Olá pessoal, aqui é o professor Fabiano. Nós vamos começar agora com as videoaulas do 8º ano. O primeiro assunto que nós vamos ver é o conjunto dos números reais. Tá? Na videoaula de hoje nós vamos ver os números irracionais, o cálculo da raiz quadrada aproximada e a reta numérica real. Então, aqui estão os conteúdos que eu preciso saber antes dessa videoaula. Esses vídeos vão estar na descrição. Sobre o conjunto dos números naturais, a potenciação de números decimais, que nós vamos utilizar no cálculo da raiz quadrada aproximada, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais relativos. Então vamos começar vendo o que são os números irracionais. Quando nós estudamos os números racionais relativos, nós vimos que era todo número que eu podia escrever na forma de uma fração. Ou seja, além dos números inteiros, a gente tinha as frações, nós tínhamos os números decimais finitos e os números decimais infinitos periódicos. Então, aqui, os números irracionais são todos os números que não podem ser escritos na forma de uma fração. Então, um número irracional, eles vão ser números decimais infinitos e não periódicos. Ou seja, vão ter infinitas casas decimais e não vai haver o período. Ou seja, a parte decimal não possui um período que se repete infinitamente. Então, por exemplo, aqui eu vou dar dois números que eu construí, tá? Para mostrar para vocês dois números irracionais. Por exemplo, esse número aqui, eu fiz ele dessa forma: 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí 1, 0, 1, 1, ou 10, 11, 12, 13. Vocês já imaginam como é que segue esse número. Ele é infinito e não possui período. Então, esse número aqui é um exemplo de um número irracional. Claro, que eu construí aqui. Um outro exemplo: menos 3,0101101110111011101. E vocês já imaginam o que segue aqui, tá? Seria 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1 e assim por diante. Ou seja, é o algarismo 0 e depois vai aumentando a quantidade de algarismos 1. Aqui a gente tem um algarismo 1, aqui temos 2. Aqui nesse número nós não temos um período. E se eu continuar a construir esse número dessa forma como eu estou fazendo aqui, esta parte decimal, a gente vai notar que não vai possuir um período. Não vai ter não vai começar a sequência dos algarismos a se repetir a partir de um determinado ponto e ia se repetindo até infinitamente. Tá? Então aqui nós temos um outro exemplo de um número que eu criei, que é um número irracional. Ele é um número decimal infinito e que não é periódico, não possui período. Agora vamos ver alguns outros números irracionais que a gente tem. Por exemplo, raízes não exatas. Tá? Então, por exemplo, a raiz quadrada de 2, a gente tem um valor aproximado para ela. Aqui a gente tem com algumas casas decimais. Tá? Então, esse aqui é um valor aproximado. Tá? Esse símbolo aqui do igual com um tio em cima é aproximadamente. Raiz quadrada de 2 é aproximadamente esse valor aqui. Tá? Com algumas casas decimais. Ele é um número infinito e não é periódico, não possui período. Outro exemplo é a raiz cúbica de 5. Ele é aproximadamente esse valor aqui, com algumas casas decimais. Então, tá aqui dois exemplos de raízes não exatas. Qualquer raiz em que eu não consiga calcular exatamente o valor dela. E além das raízes não exatas, a gente tem alguns números especiais na matemática. Um deles é muito utilizado na geometria, é o chamado π. Ele aproximadamente tem esse valor aqui, 3,141592 e assim por diante. Ele é um número decimal infinito e não possui período. Então, esse número aqui é um número irracional. Também existe o chamado número de Euler, que é aproximadamente esse valor aqui. Também é um número irracional.
Não existe um período aqui. Agora que nós vimos o que são os números irracionais, a gente vai trabalhar com o conjunto dos números reais. Esse conjunto, ele é representado pela letra R e ele é a união dos números racionais e dos números irracionais. Então, a gente pega o conjunto de todos os números racionais e de todos os números irracionais e nós temos o conjunto dos números reais. Então, dessa forma, todos os números naturais, todos os números inteiros, todos os números racionais e todos os números irracionais que nós vimos agora são números reais. Em diagramas, a gente tem isto aqui. Então, nós tínhamos visto até aqui, até esse conjunto que aqui está sendo representado pela letra Q, que é o conjunto dos números racionais relativos. A gente viu que temos os números naturais, que todo número natural eu posso escrever na forma de um número inteiro, colocando o sinal de mais na frente. Os números positivos e o zero formam o conjunto dos números naturais. A gente viu que o conjunto dos números inteiros, o conjunto Z, ele está contido no conjunto dos números racionais, porque todo número inteiro nós podemos escrever na forma de uma fração, basta colocar o denominador 1, E nós vimos então o conjunto dos números racionais. Hoje nós vimos que o conjunto dos números reais, que é um conjunto maior, ele abrange todos esses conjuntos e mais os números irracionais. Onde que estão os números irracionais nesse diagrama? É esta parte aqui que está colorida, apenas essa parte aqui, tá? Ou seja, é a parte do conjunto dos números reais que não é um número racional, ou seja, que não faz parte dessa parte aqui do diagrama, tá? Então, nós vamos ter o conjunto dos números reais. Assim, a gente tem essa sequência aqui, ó. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, quer dizer que todo número natural é um número inteiro, que está contido no conjunto dos números racionais, quer dizer, todo número inteiro é um número racional relativo, e que está contido no conjunto dos números reais, ou seja, todo número racional ele é um número real também. E além disso, nós vimos que os números irracionais também são números reais. Então, nós temos essa relação entre esses conjuntos numéricos. Vocês podem se perguntar, existe um outro conjunto maior ainda? Sim, nós vamos ver lá no ensino médio um outro conjunto que o conjunto dos números reais está contido dentro dele, tá? Mas vai ficar lá para o ensino médio. Bom, vamos falar sobre a raiz de um número negativo. A raiz de índice par, ou seja, a raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta e assim por diante, de um número negativo não é um número real. Então aqui nós temos exemplo de um número que não é um número real, porque vocês podem pensar, então toda raiz que eu tiver, eu vou ter um número real. Não é bem assim. Se a raiz tiver índice par, e lá dentro da raiz o número for negativo, o resultado não é um número real, porque não vai existir um número racional nem um número irracional que elevado a um expoente par resulte um número negativo. A gente sabe lá dos números inteiros, a gente já vem falando isso, que todo número negativo elevado a um expoente par vai me resultar num número positivo. Então eu nunca vou ter como um número real o resultado da raiz de índice par de um número negativo. Já não é o que acontece quando a gente tem a raiz de um índice ímpar, tá? Então, por exemplo, a raiz cúbica, quando o índice é 3, raiz quinta, raiz sétima e assim por diante, de um número negativo. O resultado vai ser um número real. E, além disso, o resultado dessa raiz vai ser negativo. Vamos ver aqui alguns exemplos para ver se são números reais ou não. Por exemplo, esta raiz aqui não é um número real. Raiz quadrada de menos 1 não é um número real porque eu tenho a raiz quadrada, ou seja, o índice quando não aparece é porque a raiz é quadrada e o índice é 2.
Tá? A gente tem que procurar um número que elevado ao quadrado resulte naquele número que está lá dentro da raiz, que a gente chama de radicando. Como a gente viu, não existe nenhum número que elevado ao quadrado me resulte em um número negativo. Então essa raiz aqui, ela não pertence ao conjunto dos números reais. Eu não consigo calcular ela. Não é nem um número racional nem irracional. Esta outra raiz aqui é a raiz cúbica. Ó, o índice é 3, é a raiz cúbica, é um índice ímpar do mesmo número, do menos 1. Nesse caso é um número real e até é exato, é menos 1. Se a gente elevar menos 1 à terceira potência, ao cubo, a gente vai encontrar menos 1. Então, esta raiz aqui, ela é um número real. A próxima é uma raiz quinta, então o índice é ímpar, de um número negativo. Não é um número exato, esse resultado aqui dessa raiz. Ele é um número irracional. Essa raiz aqui, ela existe no conjunto dos números reais. Tá? Ela é um número irracional, como a gente viu. E o último exemplo que eu vou passar aqui para vocês é a raiz sexta de menos 5. Não é um número real, porque aqui o índice é par, de um número negativo. Então, não é um número real. Essas raízes vão fazer parte, tanto esta daqui como essa aqui, ou qualquer outra raiz de índice par de número negativo, vão fazer parte daquele conjunto que eu falei para vocês, que nós vamos ver lá no ensino médio. E aqui nós vamos ver alguns subconjuntos especiais do conjunto dos números reais. A gente já viu, né, que todo número natural, todo número inteiro, todo número racional e todo número irracional são números reais. Então, esses conjuntos aqui e o conjunto dos números irracionais, eles são subconjuntos do conjunto dos números reais, do conjunto R. Além disso, os seus subconjuntos, por exemplo, aqui, quando vimos o conjunto dos números inteiros, nós tínhamos visto os subconjuntos do Z+, do Z asterisco, do Z-, o Z- asterisco. Tá? Esses subconjuntos também são subconjuntos do conjunto R, do conjunto dos números reais. E além disso, nós vamos ter também alguns outros especiais aqui. Por exemplo, o R asterisco é o conjunto dos números reais não nulos. Tá? Nesse conjunto vai entrar todos os números que são diferentes de zero, ou seja, todos os positivos e todos os negativos. Nesse conjunto, o único número que não vai entrar vai ser o zero. Uma dica para vocês: sempre que aparecer um conjunto com um asterisco, quer dizer que esse conjunto está tirando o zero. E aqui também nós temos o conjunto R+. Nesse conjunto, nós vamos ter todos os números positivos e, além disso, nós vamos ter o zero, porque esse subconjunto aqui, ele é chamado de conjunto dos números reais não negativos. Tá? Então, aqui vão entrar os positivos e o zero, porque o zero ele não é negativo também. Tá? O zero não é nem negativo nem positivo. Então, nesse subconjunto aqui, o zero entra. Nós temos também o R-, que é o conjunto dos números reais não positivos. Então, aqui vão entrar os números negativos e também o zero, porque o zero também não é positivo. Tá? Então, o zero vai entrar tanto nesse subconjunto aqui, no R+, quanto no R-. Para tirar o zero, a gente vai colocar o asterisco. Como eu falei para vocês, ele elimina o zero. Então, o R mais asterisco, nós vamos ter apenas os números positivos. Tá? É este mesmo conjunto aqui, só que sem o zero. E nós temos também o R menos asterisco, que é o conjunto dos números reais negativos. Este mesmo conjunto aqui, dos não positivos, só que sem o zero. Então, por isso, o asterisco. Então, vamos ver aqui se vocês entenderam bem a parte desses subconjuntos. Aqui eu estou dando alguns números e eu quero verificar se eles pertencem a esses subconjuntos aqui. Então, vocês completem com pertence ou não pertence, tentem fazer e daqui a pouco a gente volta. Então, vamos ver aqui, ó.
menos raiz quadrada de 2, ele pertence ao R menos asterisco? Quem é que não faz parte desse conjunto? São só os positivos e o zero. O zero também não faz parte porque tem um asterisco. Aqui são só os números negativos que entram, tá? Esse aqui é o conjunto dos números negativos. O que é o menos raiz quadrada de 2? A gente calcula a raiz quadrada de 2 e o resultado vai ter o sinal de menos na frente. Então, vai ser um número real negativo. Então, realmente, ele pertence a esse subconjunto aqui. O próximo, o menos raiz de 2 com o R menos. Ele faz parte? Sim, porque nesse conjunto aqui é o mesmo esse conjunto, só que esse aqui, a diferença é que o zero entra também. Esse número aqui, a gente calcula a raiz quadrada de 2 e vai ter o sinal de menos na frente. Então, ele pertence a esse subconjunto aqui também. O menos raiz quadrada de 2 é o mesmo número, tá? Ele vai pertencer a esse subconjunto, ao R mais asterisco? Nesse caso aqui não, porque nesse conjunto vão entrar apenas os positivos. Esse aqui é o conjunto dos números positivos. Só entra os positivos aqui. Então aqui ele não pertence porque esse número aqui vai dar um número negativo, né? A gente calcula a raiz quadrada de 2 e vai ter o sinal de menos na frente. O próximo é a respeito do zero. O zero, ele pertence ao R+? Sim, ele pertence porque esse conjunto é o conjunto dos números não negativos. Entram os positivos e o zero. Se tivesse o asterisco, ele não entraria. Aqui, também, ele é um elemento do conjunto dos números não positivos, que é o R-. Se tivesse o asterisco aqui, aí ele não ia entrar no conjunto, aí não ia pertencer. O próximo é uma fração, é um número racional, que a gente viu que é um número real também. Esse número, ele pertence ao R mais asterisco? Pertence porque é positivo. Nesse conjunto, só entram os positivos. O próximo, pessoal, vamos ver aqui se vocês acertaram. Raiz quadrada de menos 2, ele pertence ao R-? Não. Por quê? Porque essa raiz aqui nem real é. Porque a raiz quadrada é um índice par de um número negativo. Então, isso aqui nem número real é. Então, aqui também ele não vai pertencer ao conjunto do R-. O próximo é a raiz cúbica de menos 8. Ó, raiz de um número negativo, o índice é ímpar. E nesse caso, a gente consegue até calcular. Essa raiz aqui exatamente é igual a menos 2. Se eu fizer menos 2 e elevar à terceira potência, eu vou encontrar menos 8. Então, como essa raiz aqui resultou em um número negativo, ele vai pertencer ao R-, porque aqui nós temos o conjunto dos não positivos, tá? E aqui nós temos um número negativo. Então, ele pertence a esse subconjunto. O próximo, nós temos a mesma raiz, só que com um sinal de menos na frente. Então, aqui a gente tem que tomar cuidado, ó. Ele vai pertencer ao R-? Não. Por quê? Porque quando a gente resolve esta raiz, o resultado dá menos 2, como a gente fez aqui. Só que aquele menos fora da raiz, ele é o sinal da resposta dessa raiz cúbica aqui, que é menos 2. E aí a gente faz a regra do sinal, menos com menos, vai dar mais. Então, esta raiz aqui, toda ela, junto com o sinal, é igual ao número 2, que é positivo. Como é um número positivo, não pertence a este subconjunto aqui, a este subconjunto, ao R-. E o próximo nós temos o menos π. Então, o π é aquele número 3,14, 15, 92 e um monte de números depois, né? Um número irracional, com um sinal de menos na frente. Então, é menos 3,14 aproximadamente. Ele vai pertencer ao conjunto do R- asterisco? Sim, porque ele é um número negativo. E ele é um número real, né? Nós vimos que número irracional é um número real também, assim como raiz de 2 aqui. Então, aqui nós temos que pertence. Então, agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês uma forma da gente calcular a raiz quadrada aproximada. Tá? Então, por exemplo, eu quero a raiz quadrada aproximada de
2. Nós vimos que esse número aqui é um número irracional. Nós vimos ali uma aproximação com várias casas decimais. Mas digamos que eu queira calcular essa raiz. Como é que a gente vai fazer de um modo bem simples? Primeiro, a gente precisa encontrar duas raízes quadradas exatas, em que a raiz quadrada de 2 fique entre essas duas raízes. Então, qual é o menor número que eu consigo tirar a raiz quadrada que esteja mais próximo do 2? É o 1. Raiz quadrada de 1, eu sei que é 1, porque 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1. Tá? E aí depois da raiz quadrada de 1, nós temos o quê? A raiz quadrada de 2, que é o que eu quero calcular. A raiz quadrada de 3 não é exata, porque não tem um número inteiro que eu consiga elevar ao quadrado que dê 3. O próximo é a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, sim, tem um número inteiro que elevado ao quadrado, que é o 2, que vai me resultar no 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, aqui eu consigo colocar a raiz quadrada de 2 aqui no meio. A raiz quadrada de 2 vai ser maior do que 1 e vai ser menor do que 2. Ou seja, vai ser o número 1, alguma coisa. E agora que a gente vai começar a procurar quanto que é essa raiz quadrada aproximada. Como é que a gente vai fazer? Nós já sabemos que 1 ao quadrado é 1. A gente vai começar a aumentar de décimo em décimo. Então, a gente vai pegar o número 1,1 e vamos calcular 1,1 ao quadrado. Eu deixei aqui na descrição o vídeo onde a gente fala sobre potenciação de números decimais, tá? Então, vocês deem uma olhada lá se vocês têm dificuldade nisso. Mas não é difícil. A gente vai pegar o 1,1 e vai multiplicar por ele mesmo. O resultado lá, observando a posição da vírgula, vai ser 1,21. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o 1,2 ao quadrado. Até onde eu vou fazer isto? Eu vou fazer até passar do número 2. Por enquanto, eu tenho 1, alguma coisa. Como eu quero a raiz quadrada de 2 aproximada, eu vou fazer este processo até passar o resultado no número 2. Ser 2, alguma coisa. Tá? Então, a gente vai fazer agora aumentando sempre no décimo. Então, vamos fazer 1,2 ao quadrado. Fazendo esta conta aqui, 1,2 vezes 1,2 vai dar 1,44. Ainda não passou, então vamos continuar. 1,3 ao quadrado. 1,3 vezes 1,3 vai dar 1,69. Não passou ainda, então vamos lá. 1,4 ao quadrado. Então, sempre aumentando no décimo aqui. Ao quadrado vai dar 1,96. Já está bem perto, mas não chegou no 2 ainda. Então, a gente vai fazer com o próximo 1,5 ao quadrado. E nós vamos ter como resposta 2,25. Então, observem aqui, que foi de 1,96 para 2,25. Então, daqui eu consigo tirar a informação que a raiz quadrada de 2 vai ser igual a 1,4 e mais outras casas decimais. Então, aqui a gente já consegue uma aproximação para a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 está entre 1,4 e 1,5. Porque 1,4 ao quadrado deu um número menor do que 2. E 1,5 ao quadrado deu um número maior do que 2. Tá? Então, a raiz quadrada de 2 está entre esses dois números aqui, 1,4 e 1,5. Então, nós já temos uma aproximação do raiz quadrada de 2, que é de 1,4. Tá? Entre esses dois valores aqui, a gente vai escolher o menor. Tá? Então, a gente vai dizer que a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4, com um erro menor que 1/10. Ou também pode aparecer com a expressão com a aproximação, né? A raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4, com uma aproximação menor que 1/10. Essas duas expressões aqui podem aparecer, tá? Qualquer uma delas. Então, aqui nós já temos com a aproximação de um erro menor do que 1/10. Mas eu posso continuar e ter uma aproximação melhor ainda. Como é que a gente faz? A gente já sabe que 1,4 ao quadrado é 1,96.
tá? Então, o que eu vou fazer? Agora a gente vai começar a trabalhar com os centésimos. 1,4 é a mesma coisa que 1,40. Então agora eu vou aumentar de centésimo em centésimo até passar do 2. A mesma coisa, tá? Que a gente fez ali com os décimos. Então nós vamos pegar agora 1,41 e vamos elevar ao quadrado, ou seja, fazer 1,41 vezes 1,41. Vai dar 1,9881. Ó, tá bem perto do 2. Não passou do 2 ainda, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular agora com mais um centésimo, 1,42. Quando eu elevo ao quadrado, 1,42 vezes 1,42 vai dar 2,0164. Então, ó, passou do 2, então eu já consegui aproximar melhor a raiz quadrada de 2. Foi de 1,9881 aqui para 2,0164 aqui. Então, quer dizer que a raiz quadrada de 2 é um número que está entre 1,41 e 1,42. 1,41 ao quadrado deu um número menor que 2. 1,42 ao quadrado deu um número maior que 2. E aí, então, nós podemos dizer que nós temos a raiz quadrada de 2 com um valor aproximado a 1,41. Então, vamos pegar esse menor entre esses dois, com um erro menor que, nesse caso, 1 centésimo, ou com uma aproximação menor que 1 centésimo. E assim por diante. Eu poderia continuar com esse processo para aproximar cada vez mais a raiz quadrada de 2. Tá? Então, esse processo eu posso continuar fazendo ele infinitamente, até porque essa raiz aqui é um número irracional, ela vai ter infinitas casas decimais, tá? Ela não vai terminar nunca. A gente vai fazer a aproximação até um valor que a gente quiser. Basta seguir esse processo. Bom, e agora para terminar, nós vamos falar sobre a reta numérica real. A última vez que nós vimos a reta numérica foi com os números racionais relativos. Aqui a diferença é que nós temos alguns números irracionais. Ó, o π é irracional. Esse aqui não, esse aqui é racional, né? É uma fração, é racional. Raiz quadrada de 2, que é um número irracional. Menos raiz quadrada de 5, que é um número irracional. Raiz quadrada de 3 sobre 2, que é um número irracional também. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que encontrar esses valores aqui. Tá? O π é aquele valor, 3,14 aproximadamente. Tá? Então, aqui eu vou colocar com duas casas decimais. O menos 1/4 é um número racional. O raiz de 2, aproximadamente, como a gente calculou agora há pouco, é aproximadamente igual a 1,41. O menos raiz de 5, o raiz de 5 é aproximadamente 2,23. Como é que é negativo, a diferença é que vai ter o sinal de menos aqui na frente, tá? Então vai ser menos 2,23 que a gente vai ter que localizar na reta numérica. E o raiz de 3 sobre 2, como é que a gente faz? Isto aqui é a raiz de 3, que é aproximadamente 1,73, e o resultado a gente divide por 2. Então vai dar aproximadamente 0,865. Então essas aqui são as aproximações que nós vamos utilizar para marcar na reta numérica real. Então agora eu vou colocar aqui para vocês a reta numérica real, já com esses pontos marcados. Como é que a gente faz a reta numérica mesmo? A gente traça a reta, marca um ponto para ser o zero, à direita vão estar os positivos, à esquerda os negativos. E a gente sempre faz com a mesma unidade de distância, tá? Entre um número inteiro e seu sucessor ou seu antecessor, tá bom? Então, por exemplo, se aqui do 0 até o 1 eu fizer com 1 centímetro, do 1 até o 2 eu também tenho que ter 1 centímetro, do 2 até o 3 também 1 centímetro, e a mesma coisa para cá, para os negativos. Como é que nós vamos marcar o π, que é aproximadamente 3,14? Se vocês fizerem com 1 centímetro, vai ficar fácil de vocês marcarem o π, porque o π é aproximadamente 3,14. Então, a gente pega a partir do zero para a direita, porque é positivo, tá, o π, e vamos marcar 3 centímetros
e passando do 1 milímetro, além do 3 centímetros. Então, daqui até o ponto onde eu vou colocar o π, eu vou ter aproximadamente 3,14 centímetros, ou 3 centímetros e 1 milímetro passando um pouquinho, tá? Não pode chegar a 3,2, não pode chegar no segundo risquinho da régua, né? Depois do 3, porque aí já vai estar o 3,2 e não o 3,14, tá? Que seria o π. Tá? Então a gente marca aquele pontinho e coloca ali a marcação para representar o π. Tá ali o π. O menos 1/4 tem duas maneiras aqui da gente fazer, que eu fiz utilizando, né, que a fração 1/4, a gente pega um inteiro e divide em 4 partes iguais. Como é negativa, essa divisão é feita aqui, tá, à esquerda do zero, entre o 0 e o menos 1, então eu divido em 4 partes iguais, e eu conto, né, a partir do 0 para a esquerda. Então, menos 1/4 vai estar aqui. Cuidado para não marcar, por exemplo, aqui. A outra maneira que tem é transformar num número decimal. O 1/4, se vocês fizerem divisão de 1 por 4, vai dar 0,25. Negativo, né? Porque a fração é negativa. Então, aqui do 0 para a esquerda, eu marco um pouco além de 2 milímetros, tá? Porque é 0,25 centímetros. Então, se fizerem isto, como eu disse para vocês, com 1 centímetro, tá? E aí a gente marca o ponto para representar o menos 1/4. A raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41. Então a gente vai marcar um pouquinho além do 1,4 centímetros, de 1 centímetro e 4 milímetros. Para onde? Como é positivo, para a direita do zero. Então aqui tem 1 centímetro. Aqui eu fiz uma marcação para ser aproximadamente 1,5, tá? Então tem que ser menor do que isto. Então, aproximadamente ali, nós vamos ter a raiz quadrada de 2. Agora, o menos raiz de 5. Então, como é negativo, nós vamos marcar à esquerda do zero. O raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2,23. Então, para a esquerda do zero, nós vamos marcar aproximadamente 2 centímetros e um pouco além de 2 milímetros. Essa marcaçãozinha que tem aqui é aproximadamente o 2,5. Então, aqui vai ser o 2,23 aproximadamente. E aqui, então, a gente vai marcar o ponto do menos raiz quadrada de 5. E o raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 é aproximadamente 0,865. Então, aproximadamente 9 milímetros. Tá? Então, a partir do zero para a direita, porque é a raiz de 3 sobre 2 positivo, a gente vai marcar aproximadamente 9 milímetros, tá? Então, pouco além do 0,8, de 8 milímetros, e antes de chegar nos 9 milímetros. Ali a gente vai marcar um pontinho, que vai ser, então, a representação do raiz de 3 sobre 2. Pessoal, então, aqui estão minhas recomendações finais sobre o estudo da matemática. Matemática se estuda praticando. Tenham sempre os seus exercícios propostos corrigidos no seu caderno de matemática, refaçam esses exercícios e assim vocês praticam a matemática. Muito obrigado pela atenção de vocês. Na próxima videoaula do 8º ano vai ser já sobre o conteúdo de álgebra. Nós vamos ver as expressões algébricas, nós vamos ver o valor numérico de uma expressão algébrica, como é que se faz. Tá? Então, espero vocês para essa próxima videoaula e obrigado pela atenção de vocês.